né, sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, o que Ele vem fazendo e o que Ele vai ainda fazer. Amém? Porque o nosso Deus é grande e Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Eu quero estar compartilhando com os irmãos apenas 2 versículos que se encontram lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. A minha Bíblia é a NVI. Diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Amém? Até aqui. Eu estava conversando com o pastor antes de iniciar o culto, né? E algumas mulheres estão acompanhando. Eu estou fazendo a leitura de um livro que relata a história de algumas mulheres, né? Que são esposas como de Martinho Lutero, né? E é interessante saber dessas histórias, porque são grandes exemplos para nós também, né? Assim como Elias também nos deixou um grande exemplo. Ele era um homem de Deus, né? Como a palavra que nós lemos aqui, ele orou, né? A palavra vai dizer que Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois ele orou novamente e choveu, né? E é interessante que até nós estávamos conversando que às vezes nós ouvimos muitos testemunhos, né? Às vezes existem pregadores da palavra de Deus que nós até admiramos, né? Deus usando a vida daquela pessoa, e nós focamos sempre em enxergar sempre a qualidade da pessoa, né? A gente nunca enxerga o defeito, a gente nunca olha às vezes a luta que a pessoa passa, mas o Senhor, pela infinita misericórdia dele, Ele usa a vida daquela pessoa. E não é diferente de nós também, né? Às vezes a gente olha e se sente tão pequeno, tão incapaz, e a gente sabe que sem Deus a gente né, irmã Dalva? Então, mesmo assim, mesmo às vezes sendo falho, o Senhor Ele é bondoso e misericordioso para nos usar para a glória dEle, né? Nós não somos perfeitos, assim como Elias também não era, né? Ele também teve um momento dele. Se nós formos ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que vai falar em um momento em que ele fugiu, né? Um homem que orava fervorosamente para que não chovesse, não chovia, e tantos outros milagres que o Senhor operou através da vida dele, e ele passou por um momento difícil na vida dele, né? E se nós formos ler lá nessa história, vai dizer que ele fugiu porque ele sentiu medo de uma ameaça, né? Então assim, e a gente olha e vê esse grande exemplo. Era um momento em que ele achava que tinha tudo acabado, né? Que para ele já bastava ali, mas o Senhor foi ter um encontro com ele e falou: olha, né, sai aí dessa caverna, porque o seu caminho ainda vai ser muito longo, né? Então nesta noite é o que o Senhor está falando conosco. Eu não sei, né, o que cada um de vocês estão passando, né? Eu sei as lutas que eu passo, que eu enfrento, mas o Senhor em momento algum Ele nos abandona. Talvez você entrou hoje aqui achando que não tem mais jeito para isso que você está vivendo, mas o Senhor hoje Ele fala: olha, ainda existe um longo caminho para você trilhar, né? Existem ainda muitas vidas que eu vou alcançar através da sua vida. Então que você possa permitir que o Senhor venha usar a sua vida, né, da maneira como Ele quiser, te direcionando, seja através da palavra, seja através do louvor, seja abraçando alguém que precisa de um abraço, né? Nós representamos o Senhor aqui nessa terra, e Ele usa cada um à sua maneira, né, como Ele quer. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos fazendo uma oração. Quero te pedir, você que pode se colocar de pé. Eu achei interessante também, né, algo que um missionário africano escreveu, até mesmo nesse livro que eu estava fazendo a leitura, e ele vai falar da diferença da oração que eles fazem, né? Ele falava assim, que lá na África, quando eles oram para Deus, eles não oram para que Deus tire aquele peso pesado das costas deles. Eles oram para que Deus fortaleça as suas costas.
Então olha que grande exemplo para nós, né? Às vezes as lutas estão nos deixando ali abatidos, né? Aquela luta parece que é um peso tão grande que a gente não vai conseguir lidar com aquilo, mas que nós possamos seguir esse exemplo, orar ao Senhor para que Ele venha fortalecer as nossas costas, né? E a gente vence porque o Senhor, Ele está conosco. E com Ele, tudo se torna mais leve. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus Santo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Senhor. Estamos aqui, Senhor, não porque somos perfeitos, Pai, mas estamos buscando, Senhor, a perfeição que vem do Senhor, Pai. E o Senhor diz na tua palavra que isso, Senhor, só irá se concluir na volta do teu Filho Jesus, Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um está enfrentando, as lutas, as batalhas que os teus filhos, Pai, chegaram aqui nessa noite enfrentando. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, Pai. Que nada disso venha impedir, Senhor, o nosso louvor de chegar até o teu trono, Pai. Que nada disso venha ser, Pai, um impedimento para nós o adorarmos, para nós te louvarmos, para nós te agradecermos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. E seja o que for que nós estivermos enfrentando, Pai, nós vamos vencer. Porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui nessa noite, a vida, Senhor, de cada familiar, que enquanto nós estivermos aqui reunidos te louvando e te adorando, o Senhor venha estar agindo dentro da nossa casa, talvez, Senhor, no leito de um hospital, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Pai, resgatando vidas para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus. Silêncio.
Jesus é a razão do nosso viver. E perto está do Senhor voltar. E essa é a promessa, não vos deixarei, né? Todos os dias da sua vida. E nós queremos adorar o Senhor, porque perto está o Senhor de nos buscar. O mercado está vazio, o trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões e seus pilotos voam para a ressurreição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Seja a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, tão bem-vindo, sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus. A trombeta está chegando ao seu nome. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Espírito de Deus nos renova nessa noite. Porque eu sei que está perto do Senhor vir nos buscar. E nós queremos, em nome de Jesus, ser preparados para esse dia. Misturado entre nós. Oh, aleluia! Tão desejado aqui.
preparando nossos corações para essa volta de Jesus. Aleluia. Ele diz, eu vou construir. Eu acho coisa mais linda que quem sugeriu esse louvor é justamente Isabela. É uma jovem. E às vezes a gente que tem adultidade fica assim, vocês nem tem nada. Tem sim, Jesus, tem Jesus demais, né? Tem Jesus na roupa aí, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Esse louvor diz assim, eu vou construir. Porque a nossa salvação precisa ser desenvolvida, irmãos, amém? E ele diz, esse louvor diz assim, digno dessa canção, só tu és, Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Ele é digno da nossa vida, digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus.
pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, pastor Walter? Que Deus é esse? Que Deus é esse que criou céus e terra? Aquilo que era feito transformou bonito para que a gente pudesse habitar. Só que o pastor também disse, como foi louvado aqui, que o Senhor um dia ele vai voltar. Ou seja, a princípio nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Aplauda e glorifique o nome. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar sua assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou pegar o gancho aqui rapidinho da nossa família, que ela falou sobre jovens, né? Que aí você escolheu o povo. E às vezes a gente acha que esse jovem não tem nada, né? Tem sim. Nós fizemos um encontro de jovens ontem aqui, um bate-papo de jovens. E é interessante, amados. É interessante. Eu fui para casa pensando, eu pensei de novo. Os irmãos acreditam que tem jovem que tem dificuldade de dizer eu te amo para seu pai, para sua mãe? Agora, para bater na gente. Você também acredita que tem pai e mãe que tem dificuldade de dizer eu te amo para os filhos? Você acredita nisso? Sabe por que eu falo isso? Eu te amo, né? Eu passei uma lição de casa para eles, pastor Lógico. Esse mês, até chegar o mês que vem, onde vai ter outro bate-papo dizendo assim, você tem que acordar de manhã e falar para o seu pai e para sua mãe, eu te amo, e seus irmãos também. Porque é o básico, né, pastor? Eu tenho que amar. Até porque a palavra do Senhor diz que Deus ele me amou primeiro. Me deu minha mãe, me deu meu pai, deu meus irmãos, ainda que a gente não queria, né? Ele deu. E a gente olha e tem dificuldade de falar, eu te amo. E é interessante porque às vezes a gente liga, eu liguei ontem para minha mãe e falei para eles assim, porque um viva-voz para eles ouvirem. Falei, vocês vão ver como é que minha mãe atende o telefone. E aí toda vez que a gente liga para ela fala assim, fala. E ela não é do costume de dizer eu te amo. É muito raro ela falar isso. Nem no aniversário da gente, uma vez por ano, não fala. E aí eu falei, mãe, eu estou ligando para dizer que eu te amo. E ontem ela falou, eu também. Mas é engraçado que teve pessoas que ligou, e aí o pai e a mãe, fala! Eu te amo, tá bom, e aí? Amado, a gente tem que entender que quando o nosso filho fala para a gente, eu te amo, você tem que falar, eu também te amo. Mas a gente está tão apressado com as coisas do mundo que a gente fala assim, o que é? De novo. Uma vez eu vi, acho que essa semana passada, retrasada, a gente ouviu uma coisa interessante, onde uma pessoa ligou para a filha, e a filha falou assim para a mãe, né? Poxa, de novo, não tem outra pessoa para ligar não? Eu falei, Jesus amado, será que é só comigo que acontece isso? E ontem eu pude ver, amados, que todos nós temos dificuldade de falar eu te amo. Todos nós temos dificuldade. Você imagina se Deus tivesse dificuldade de nos amar, o que seria da gente? Nada. Se Deus não decidisse pegar o barro e formar o homem e a mulher, o que seria de nós? Então eu queria que você entendesse bem rápido. Ontem nós fizemos esse bate-papo e aprendemos sobre a importância de obedecer o pai e mãe, a importância de cuidar dos irmãos. Amados, entenda, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que amar um ao outro e falar. Eu até usei o versículo da Bíblia, onde diz assim que coração a gente crê, não é isso? E com a boca a gente confessa. Ah, mas eu amo de coração. Confessa com a boca que eu quero ver. O difícil é você confessar com a boca. Amém? Amados, para que a gente não meta muito tempo aqui, abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Lição de casa para os jovens até o mês que vem. Acordar todo dia pela manhã e falar, pai eu te amo, mãe eu te amo. Glória a Deus. Tem que aprender, né? Porque depois morre. Eu amava tanto meu pai, eu amava tanto a minha mãe. Nunca disse eu te amo. É verdade. A não ser quando quer algo presente, né? Né, Fernando? Quando quer alguma coisa, eu te amo tanto. Meu Deus.
Fernando, seu pai mais lindo da minha vida. É o único. É. Aí só. Amados, livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 2 e o versículo 3. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 e 3. É uma história bem conhecida, então a gente não precisa ler toda a história. Eu vou ler 2 versículos e a gente já vai entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis 4, versículo 2 diz assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Amém? Mas, entendendo a história, diz que essa mulher estava em uma situação difícil, uma situação onde ela necessitava de ajuda. E o que me chamou a atenção é que quando o homem de Deus fala assim, me declara o que é que você tem em casa. Ela diz assim, a tua serva não tem? A tua serva não tem? Mas o versículo não para por aí. Ela diz assim, a sua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Eu gosto muito de fazer essas comparações. Aqui foi Eliseu que perguntou para aquela mulher, o que é que você tem? E ela falou, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Eu queria que você entendesse, se fosse Jesus te perguntando essa noite, o que é que você tem? E às vezes a gente fala a mesma coisa que essa mulher. Senhor, eu não tenho nada, o que eu tenho é pouco, o que eu tenho é pequeno. Mas a palavra só diz, se a gente tiver uma fé pequenininha, é o suficiente para Deus agir na nossa vida. Se a gente tiver o pouquinho que seja, Deus ele multiplica a nossa vida. Ainda que você não tenha nada, Ele ainda faz aparecer. A gente poderia pegar a multiplicação dos pães e peixes, quando disseram o que é que tem? Pastor, só tem 5 pães e 2 peixinhos, e agora o que a gente faz? E aí Jesus apresentou como multiplicado e todo mundo se alimentou. Amado, quando Jesus perguntar para mim, para você, o que é que você tem, ainda que seja pouco, amado, eu não estou me referindo a dinheiro, entenda isso. Eu não estou me referindo a dinheiro, estou me referindo ao que a gente crê, ao que a gente confessa diante de Deus. Amado, às vezes a gente passa uma situação tão difícil na nossa vida, seja material, seja espiritual, seja de saúde, e Jesus está disposto a nos ajudar, e Ele fala assim, o que é que você tem? Ou o que é que você quer? E a gente fala o quê? Ah, Senhor, eu não preciso de nada. Ele sabe que a gente precisa. Amado, o profeta aqui, ele falou, me declara o que é que você tem. E ela estava tão desesperada que ela falou assim, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E é tão interessante, eu estou meditando sobre isso. Eu queria entender porque a palavra diz que ela tem que pedir vasilhas emprestadas. Só que as vasilhas foram cheias. Mas quanto tempo aquela mulher ficou com aquela vasilha, pastor? Quanto tempo ela teve que guardar aquela vasilha que não era dela? Ela teve que guardar. Enquanto Deus esvaziasse, ela não ia devolver. Entenda uma coisa, o que você tem não é seu. Você é um vaso do Senhor. Enquanto tiver vaso, Ele vai encher, vai encher, vai encher. Mas entenda uma coisa, o que você tem não é teu. Um dia você vai ter que dar conta. E às vezes Deus está falando assim, o que é que você tem? Pastor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não chego a lugar nenhum. Deus está falando, você consegue sim, porque eu sou na tua vida. E a gente tem que entender isso, amados. Essa mulher teve que entender que quando o profeta falou assim, vai e pede vasilha emprestada, ela foi pedir. Ela não questionou, ela foi. E quando ela voltou, o profeta falou assim, agora você faz isso. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Deus ele fala para mim, para você, o que é que você precisa? O que é que você tem? Aí você fala assim, eu não tenho nada aí. Deus fala assim, então faz isso. E quando você faz e retorna para ele, ele fala assim, agora você faz isso e sobrevive. Amado, sabe o que é a gente entender? Que quando Deus ele dá uma direção, uma ordem, uma instrução, tudo vai dar certo. Mas para que aconteça, tem que seguir na risca.
Mas aquela mulher teve que bater de porta em porta e pedir vasilha emprestada. Só não desceu mais azeite porque não tinha vasilha. Talvez não tenha enchido mais a minha e a tua vida. Talvez a gente não tenha mais porque a gente não tem pedido ou porque a gente não está disposto a receber. Deus, Ele tem para dar. A gente ouve muito isso aqui, pastor Danilo principalmente. Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Ninguém. Mas eu tenho que estar disposto. Amado, eu canso de falar. Através de um versículo, através de uma palavra, a gente ouve Deus falando e a gente se alimenta. Mas eu tenho que estar disposto para isso. E com essa palavra eu queria te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Lembrando que eu não falei aqui sobre dinheiro, tá? Entenda que aquilo que você tem, ainda que seja pouco a sua fé, Deus vai multiplicar na tua vida. Ainda que seja pouco o que você está vivendo, Deus Ele vai te conceder para que você tenha mais e possa o nome dele ser glorificado na face da terra. Amém? Você que quer ofertar, dizimar, faça o sinal. A Maurina está aí com o envelope. Eu disse que se eu pudesse eu ia mudar o nome dela de Maurina para Benina. Não sei porque Maurina, né? Eu ia colocar Benina no nome dela. Toda vez que eu faço assim, faz sinal para sua mão que ela não chama Benina e está com o envelope. E você que não queira o envelope, foi para ver aqui, Márcio, eu ainda não decorei o Pix, não. Chave Pix da ceibanova.sp@gmail.com. Você que queira fazer o Pix. Eu não quero, pastor, nem o Pix nem o envelope. Vem para cá e oferte e glorifique o nome do Senhor assim. Amém? O rei está voltando. O rei está voltando. Ele está soando o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vem nos buscar. Amém? Glória a Deus. Amado, coloca a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu louvo e exalto, agradeço o teu nome por mais uma noite, Pai, poder estar aqui, ó Pai, dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Peço-te, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que ofertou, a cada um que dizimou, Deus, aqueles que fizeram pix, Deus. Tu conhece o que cada um tem passado, cada um tem enfrentado. Tu conhece, ó Pai, o armário de cada um, a geladeira de cada um. Tu conhece a necessidade que cada um tem enfrentado, Pai. E mesmo assim tem sido fiel ao Senhor, Pai. Deus, nessa noite nós pedimos para que o Senhor continue abençoando, Pai. Abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sobre cada vida, Pai. Abençoa as primícias que estão aqui, Senhor. Multiplica na vida de cada um, Senhor. Deus, que nós possamos estar sempre aptos, ó Pai, a dar, a doar, Senhor, aqueles que necessitam, para que o Teu nome, Pai, para não que nós venhamos aparecer, mas para que o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E a igreja aplaude o Senhor. Amém. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Boa noite. Eu falo que crente tem medo de dar boa noite, parece que ele está pecando, né? Eu vim falar, Pai do Senhor, graça e paz, né? Mas, glória a Deus, seja bem-vindo mais uma noite, né? Onde Deus tem abençoado, Deus tem falado conosco, né? Eu quero agradecer a vida de todos. Quero agradecer também que hoje, agora, nesse momento, né, está tendo culto lá em Mogi, aí a pastora Idete foi com a pastora Luciana, o Marco, e eu falei que eu estava tranquilo, por quê? Porque a pastora Luciana foi, porque não foi só o Marco e a pastora Idete, senão eu ia ficar preocupado, né? Mas eu estou brincando, né? A pastora Idete é uma mulher de Deus, né? A gente brinca, mas aí a pastora Luciana foi junto, o Bio, a Gi, o Naldo e a Dani estão lá. E mais Marco, Luciana, Camilo, Davi e o Teco estão lá também, para honra e glória do Senhor Jesus. E aí a gente vai percebendo que a igreja vai crescendo, não é verdade? E a gente tem que entender isso. E aí, essa semana, como tem 2 meses que eu vou para lá,
Aí eu falei assim, vou pegar todo mundo de surpresa. Porque todo mundo achou que eu ia estar lá. Não é verdade? Porque todo mundo sabe que no último domingo eu não estou aqui na igreja. Aí eu falei, eu não vou falar, eu não briguei, vou deixar a pastora você. Oi, eu vou tirar. Aí eu peguei e falei assim, vou aproveitar e vou pegar todo mundo de surpresa. Vou deixar, né? Não vou falar nada e eu vou ficar aqui. Amém? Mas Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. Nós vamos tirar as crianças, cadê? Vem aqui na frente. As crianças, os adolescentes, né? Isso. Glória a Deus. Quem vai subir hoje é Mayara, Isa, Carlinha. A Evelyn também vai. Isso, a Evelyn está ajudando lá. Esses meninos estão tudo ajudando. Glória a Deus. A Evelyn já está ajudando a Carla na mídia, tirando as fotos. Ela aprendeu a tirar foto com o telefone de ponta cabeça, né, mano? Você vai aprender, sabe, né, Luiz? Foto tem que tirar de ponta cabeça, ele disse que é melhor, não sei porquê. A segunda, a Mayara, que é Midianita, né? Midianita porque é da mídia. Uma vez, aí a gente dava aula para juniores, assim, também da Fernanda, eu e a pastora. Falou que a gente começou a trabalhar com criança. Aí a gente perguntou, né, para as crianças, quem nasce midiano? Eles falaram, midiota. Midiota. Melhor midianita do que midiota, né? Mas glória a Deus, eu brinco, né? Agora a Eti outro dia colocaram ela no grupo da mídia, agora eu sou midianita. Não, até a psicóloga me mencionou como midianita. Midianita. A psicóloga que veio dar palestra aqui colocou midianita, né? Olha, glória a Deus, né? Mas aí estão todos subindo, né? Hoje o Elias com a Mábia, que tem ajudado a pastora na sala com os adolescentes, eu quero agradecer a vida deles também, né? Que Deus continue abençoando. Amém? Vamos orar por essas crianças, por esses adolescentes, hoje bem pouco, né? Mas vão continuar sendo ministrados. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada um dessas crianças, pré-adolescentes, adolescentes que aqui estão, que o Senhor possa continuar abençoando a vida deles, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam ministrados pela Tua palavra, Pai, que em nome do Senhor Jesus eles possam crescer em graça, em conhecimento, crescer também em estatura, porque eles, para mim, não são o futuro da igreja, são a igreja. Eu conheço crianças aqui que começaram a vir à igreja e hoje os pais estão aqui porque eles começaram a vir. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa abençoá-los. Abençoa também, Pai, essa equipe que tem subido, que tem trabalhado no Ministério Infantil. Cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que têm trazido os lanches. O Naldo e a Dani que abençoaram, mas estão lá em Mogi abençoados com o lanche. Pai, como é bom, como Deus tem provido, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor continue. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Pode subir. Ali acompanha as tias, os tios ali. Em nome de Deus. Tem uns ali que já está dando aula. Tipo o Arthur, né? Já dá aula, né? O Arthur. Bonitinho, semana passada eles estavam aqui, acabou a aula, eles desceram, o pastor Valdir ministrou a ceia para eles, né? Estava ele, o Richard, quem mais? A Carla não tinha tomado, né? A Evelyn é batizada, o Marcelo é batizado, né? A Evelyn. Então, né? Que bênção, glória a Deus. É bom demais. Eu quero só lembrar, dar só uns recadinhos bem rapidinho, mas põe para nós aí, quarta-feira. Nós temos a nossa... Não, amanhã tem oração. Eu quero até agradecer, gente. Essa oração semana passada foi uma bênção. E eu não estou falando só pela quantidade de pessoas, não. Mas a oração ela vai fluindo, vai acontecendo. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, a igreja está aberta. O presbítero Rafael, né, a missionária Emília. Você foi separada da missionária ou presbítera? Presbítera, né? Presbítera, né? Então, eles têm vindo, têm tomado conta desse trabalho na segunda-feira. Então, eu te convido para estar amanhã aqui na oração. Amém? Então, às 20 horas, a oração das 8 às 9. 10 para as 9, 5 para as 9 já está acabando. Não passa, o horário é certinho. Então, amanhã nós temos oração. Semana passada veio algumas pessoas, foi tão bom. Eu tenho 2 semanas que eu não consigo vir, amanhã provavelmente também. Eu quero até te pedir desculpa que hoje eu estou pregando de papete.
Não sei se alguém percebeu, né? Mas eu já vou falar logo, porque senão eu vou falar, nossa, pastor desleixado, né? Preguei de papete, estou de papete. Mas eu tive uma infecção na pele, uma erisipele que chama, né? Eu voltei de Minas, meu pé muito inchado, eu a semana inteira tratando, pensei que era gota. Sexta-feira eu fiquei no médico, que não adiantava. Aí fui ali no PA e a médica falou, eu estou tomando cefalexina, estou tomando Toragesic para dor. E meu pé deu uma desinchada, mas eu falei assim, não vai caber o sapato nele ainda, ele está muito vermelho, eu não vou forçar. Aí eu peço perdão de eu estar pregando de papete aqui. Apesar que Deus não está preocupado com a nossa roupa, não é verdade? Mas por que eu falo isso? Porque a gente vai na frente de um juiz, não é? Você vai num casamento de qualquer jeito, você vai na frente de um juiz, se você tiver uma intimação, tiver que comparecer a um juiz, você não pode nem entrar de bermuda. Não é que é errado, mas você não vai na casa das pessoas de qualquer jeito, você vai arrumado. Então, por isso que eu estou, né, de papete aqui. Eu falei, não vou nem colocar um social, vou ficar de calça jeans mesmo, vou ficar mais esporte, né, amor? Para ficar mais assim, combinar um pouco pelo menos. Mas graças a Deus estou bem hoje, meu pé assim, ainda arde um pouco, queima, chega a doer, queima. E aí ontem eu não consegui nem vir para os jovens, porque fiquei com o pezão para cima, até desinchou um pouco por causa disso também. Mas o trabalho funcionou, foi uma bênção. E os jovens já tem data para o próximo. Eu quero uma vez por mês os jovens estarem reunidos aí. Também teve uns comes para os jovens que veio perder um hot dog. Aí tem vídeo rodando com gente com lanche desse tamanho, gente. Eu não quero nem falar quem é. O lanche é maior do que a pessoa. Rapaz do céu, maldade que fizeram, viu? Aí, não vou falar quem é não, eu não vou expor. Aí, então eu não tive, talvez amanhã não vou ficar com o pezão para cima, porque terça-feira a nossa rotina começa de novo, né? Mas amanhã a gente tem oração a partir das 8. Então eu quero te convidar a vir orar das 8 às 9, bem rapidinho. Uma bênção, foi muito bom a semana passada, amém? Quarta-feira nós temos a nossa tarde da bênção, né? Toda quarta-feira às 15 horas, né? A pastora Luciana tem vindo, tem sido uma bênção aí, junto com a equipe que vem e apoia ela. Então toda quinta-feira às 15 horas, amém? À noite nós temos a nossa noite profética lá em Mogi. Deus colocou no meu coração que nós vamos, eu e a pastora, nós vamos cuidar um pouco mais das quartas lá. Então normalmente vai ser eu ou ela que nós vamos pregar lá, amém? Então quarta-feira eu ou ela nós vamos estar pregando. Hoje quem está pregando lá é a pastora Luciana. Eu ou ela nós vamos estar pregando em Mogi. Se você conhece alguém de Mogi que está sem igreja, precisando, fale comigo, eu te mando o post quem não tem, né? E convide para estar lá todas as quartas-feiras. Quinta-feira vai ter a noite profética aqui. E aí a presbítera Luciana Assis vai estar ministrando a palavra na quinta profética aqui, amém? Sexta-feira nós voltamos com o nosso estudo, que nós terminar aquele livro de Jeremias, né, que a gente não terminou, vamos terminar ele sexta-feira às 20 horas, vamos estar aqui reunidos. E sábado a gente tem um trabalho das mulheres, a partir das 17 horas, 31 de maio, 17 horas. Todas as mulheres estão convocadas, amém? Estarem aqui para receber uma palavra de Deus, para depois tomar um chá, tomar um café, comer alguma coisa aí. Normalmente cada uma traz alguma coisinha, né? Um salgado, um lanche. Pastor, não tem, vem assim mesmo, que Deus sempre prospera, sempre abençoa. Então que você possa vir assim mesmo, todas as mulheres. E domingo que vem nós temos nosso culto de celebração. Já falei com o pastor Valdir, ele aceitou e vai estar aqui ministrando a palavra semana que vem, domingo que vem. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Eu quero lembrar, domingo a gente tem nosso culto, beleza. E eu quero lembrar disso aqui, a partir de agora, desse mês, dessa semana, eu vou fazer esse intensivo aí para a gente poder convidar o máximo de pessoas possíveis para essa quinta profética com o evangelista Rubens Gabriel. Algumas pessoas já entraram em algumas redes sociais, viram, Deus é uma bênção, prega a palavra. Uma das coisas que eu gosto de Gabriel é porque ele prega a palavra. Não é aquele cara que vem aqui, rodopeia, e não estou falando que isso é errado, mas assim, só roda, não, ele prega a palavra, ministra a palavra, e Deus usa ele também, amém? Com palavra profética, com palavra revelada, com libertação, é uma bênção. E ele vai estar aqui no dia 19, é uma quinta-feira de feriado.
Parece que deu um marco, não foi nem eu que marquei a data, foi a secretária que me mandou. Quando eu fui ver, era feriado. Quinta-feira é feriado. Então, toda a igreja, vamos nos reunir aí, convidar o máximo de pessoas possíveis. Depois eu quero marcar uma reunião com os obreiros, que eu preciso bater um papo com os obreiros, que a gente vai... O Manuel estava aqui, né, quando ele veio da outra vez, né, na Palavra Viva, né? Ele encheu, lembra, né, mano? Naquela época ele não era tão famoso como ele é hoje, né? Famoso em termos. Por exemplo, o missionário Gabriel, esse final de semana, 24, 25, está pregando nos Estados Unidos. Naquela época ele não tinha saído aqui eu acho que malemar do estado de São Paulo, quando ele veio aqui em 2010. E foi uma bênção de Deus, né? Quem estava aqui se lembra. Deus usou ele. E graças a Deus tem mantido isso, né? Essa seriedade do ministério, um homem de Deus. E ele vai estar aqui ministrando a palavra. Então já tem data, é 19/6. Uma quinta-feira de feriado, nós vamos estar aqui. O culto vai ser a partir das 19 horas. Tá? Eu vou até adiantar um pouquinho, porque a hora que ele chegar aqui, a gente já passa a palavra e deixa à vontade, para Deus usar ele. Amém? Então, eu conto com vocês. Hoje eu vou começar a distribuir esse postzinho aí, e vamos começar a convidar a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Glória a Deus? Amém. Então vamos lá, vamos para a palavra. Eu quero ser bem rapidinho. Eu até queria ter falado com a Emília, eu não falei, mas eu vou falar agora que tinha uma música, Emília, que eu queria, mas é uma música do Kleber Lucas. Eu sei que o Kleber Lucas deixou de dar uma desviada, mas ele estava crente nessa época dessa música, né? Então a gente, depois eu vou falar que é Emília. É assim, né? A Bíblia diz, olha que ele está em pé para que não. Amém? A gente, o irmão, talvez hoje, eu não estou nem falando que ele está desviado, ele tá, às vezes é assim, o cara mudou, ele acha que ele está certo hoje. E a Bíblia diz primeiro, a gente vai dar, cada um vai dar conta dos seus atos, sejam bons ou ruins, tá? Cada um vai dar conta. E a Bíblia diz que olha aquele que está em pé para que não caia. Então a gente tem que ficar, né? Agora, ele é homem de Deus, tem uma música que eu gostava dele, eu vou falar que é minha aqui. É aquela Deus pediu. Você acha que é difícil? Amém. Glória a Deus. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Tão bom, né? Quem vai tomar ceia? Tem alguém que não tomou ceia semana passada aqui, quer tomar hoje? Beleza. Então, umas 8 por aí, pode preparar. Aí o Rafael vai ministrar a ceia para vocês, viu? No final, presbítero. 2 Samuel, no capítulo 5, por favor, abra a tua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 5. Eu acho interessante, nós estamos no nosso plano de leitura um pouquinho mais para frente. Mas quando eu fui olhar o texto do nosso plano de leitura, o Espírito Santo me fez voltar um pouquinho a esse texto. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem achou que diga glória? Nós vamos ler até o verso 5. E a palavra do Senhor diz assim. 2 Samuel, capítulo 2, o verso 5. Eu quero agradecer quem está me assistindo. Eu vi que a Dani está ali assistindo. A Vera, que também está sempre assistindo. Eu estou com uma vontade de ir lá na Vera, mas ao mesmo tempo me dá um medo. Porque assim, a Vera está fazendo um tratamento de quimioterapia, né? E eu preciso ser de ceia para ela. Mas eu sei que ela teve muito ruim, muita gripe, tosse. Agora ela está com uma tosse. E eu sei o que é uma quimioterapia, porque minha mãe fez, né? E aí eu fico com medo. A gente vai lá e às vezes não é a gente, mas qualquer coisa que acontece assim, por que eu fui lá? Não é verdade? Mas eu estou querendo dar essa semana de serviço ceia para ela. Amém? Pastor, mas tem outras pessoas que vai. Assim, igual quando criança nasce, bebezinho, né? Eu e a Edith demora pelo menos uns 30 dias para visitar as crianças, bebê. Pastor, mas tem gente que vai no outro dia. Beleza, eu gosto ainda porque cria uma imunidade, toma uma vacina, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a Vera que está sempre assistindo, o Milton que me mandou mensagem não conseguiu me emoji, porque disse que também está muito gripado, com essa onda de gripe, esse problema respiratório.
Mas Deus abençoe você que me assiste. Segundo Samuel capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles uniram-se. E eles ungiram Davi sobre Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Feche seus olhos, Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem falado, ministrado as nossas vidas. E que hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa falar conosco. É isso que nós pedimos, nós clamamos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Deixa eu só tirar um pedaço do negócio que caiu dentro da água. Tampa do alumínio ficava dentro da água. Eu falei, eu não tomo a tampa, eu como da água do meu dedo, mas não tomo da tampa. Porque o meu dedo eu lavei agora ali. Amém? Gente, é interessante essa palavra. Era para mim abrir aqui o meu telefone, que eu marquei alguns versículos aqui. Eu acho interessante essa palavra, porque eu li o texto um pouco mais para frente, lendo, e Jesus me fez retornar esse texto. Por quê? Eu sei que aqui todo mundo sabe, mas não custa nós relembrarmos. Dona Maria está triste hoje, que os companheiros dela foram tudo para Mogi. Eu só devia ter ido com eles, Dona Maria. O Teco foi com o carro quase vazio. Devia ter ido lá. Né? O Teco é sobrinho, né? Neto, sobrinho neto da Dona Maria. Né? Podia ter ido, né, Dona Maria? Aí, o que acontece? Todo mundo aqui sabe, mas é bom a gente relembrar. Davi, ele reina depois da morte de agora se me pegou, não vou me lembrar se depois da morte de Davi, se Saúl, se o pastor puder me ajudar, o senhor me ajuda aí. Eu não sei se foi depois da morte ou mesmo com Saúl. Em vida foi depois da morte de Saúl, ele reina só sobre Hebrom. Foi depois da morte, né? Depois que Saúl morre, ele reina apenas sobre Hebrom, sobre Judá. E ele fica 7 anos reinando sobre Hebrom. O restante das tribos colocaram um outro rei lá. Acho que era um filho de Saúl, né? Não me lembro quem era, um filho de Saúl. E fica lá. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Passa alguns anos e eles vão lá atrás de Davi. E eles fazem esse acordo com Davi. Vem cá, Davi, você sempre liderou, você sempre cuidou. E a gente entende que você é o nosso rei. Então Davi ele reina sobre Hebrom, sobre Judá, 7 anos. E depois mais 33 anos sobre toda Israel. Então ele reinou sobre Israel 40 anos e alguns meses, mais ou menos. Mas ele reinou apenas uma época sobre uma tribo, né, sobre uma parte. E depois ele reina mais 33 anos sobre toda Israel. E eu acho interessante que Davi aqui, ele é um ungido rei sobre Israel. Mas ser rei era diferente de ser um comandante de batalha, de ir lá cuidar, guerrear, de ir lá vencer as guerras. Porque Davi, nisso, ele era muito bom. Isso, Davi, tanto que todo mundo falava assim, o senhor sempre liderou, Davi. O povo, quando vai lá, fala, Davi, você sempre nos guiou nas batalhas. Então, Davi era um guerreiro, um homem diferenciado na hora dessas batalhas. E é exatamente isso. Mas ser rei exigia um pouco mais. E não que Davi não tinha condição. Até porque existia promessa sobre Davi. Mas há uma grande diferença entre a promessa e o cumprimento dela. A promessa e a gente estar pronto. Eu sempre
aqui que Deus um dia me falou, eu bem novinho, nem li a Bíblia, hoje ainda leio muito pouco, preciso ler mais Bíblia, mas eu nem imaginava, e um dia Deus falou, eu vejo você, estou te falando que você vai estar pregando, você vai passar fronteiras, eu vejo você de terno, de gravata. E eu falei, nem de terno e gravata eu gosto, quanto mais de pregar. E aí eu era muito na minha, muito quieto, sou até hoje, eu sou um cara muito tímido. Eu falo porque aqui em cima é Deus, mas eu sou muito quieto, quem me conhece fora do púlpito sabe onde eu chego, eu fico muito quieto, escuto mais do que falo apenas na hora que Deus quer que eu fale. Então há uma grande diferença entre a promessa e você estar pronto para que isso seja realizado na tua vida. E com Davi não foi diferente. Hoje eu falava com a Ana aqui na hora que ela chegou, ela está fazendo uma série que ela tem falado, e é muito interessante, e a gente falava sobre isso, que ela tem falado de algumas mulheres, não bíblicas, né, mas mulheres da história, que normalmente a gente pensa e fala sobre alguns homens de Deus, mas esquecemos de falar das mulheres, não é verdade? Né? A gente fala homens de Deus que foram lá, que fizeram, que aconteceram, e parece que o homem e a mulher não fez nada, mas muito daquilo que aqueles homens fizeram era porque existiam mulheres de verdade, mulheres diferenciadas do lado dele. Então a gente estava falando um pouco sobre isso, que isso mostra que todo mundo teve suas dificuldades. Quando a gente olha grandes homens de Deus, ou quando a gente olha a Bíblia, fica parecendo que não, esses homens são intocáveis, são pessoas quase que são extraterrestres. Não são seres humanos como eu e você. Eu estou aqui hoje pregando, falando com Deus que cura, que muda, que transforma, e meu pé está inchado desse tamanho vermelho, mas não sou eu que curo, não sou eu que faço milagre, porque se fosse eu colocava a mão no meu pé e falava, pé, em nome de Jesus você está curado, enfermidade sai. É lógico que eu faço isso, eu oro por isso, mas não sou eu, é Deus que quer fazer, é Deus que faz. Então a gente precisa entender esse processo de você estar pronto para assumir aquilo que Deus te chamou. E com Davi não foi diferente. Ele é ungido rei, mas o coração dele ainda não estava pronto. O coração de Davi ainda precisava algumas coisas ser colocadas no devido lugar. E é muito interessante que ele faz algumas coisas, algumas atitudes, e dá errado. Ele planeja algumas coisas, e aquele planejamento que ele fez não deu certo. Como eu e você muitas vezes. Ele propõe algumas situações e ele tem que voltar atrás. E ele tem que refazer. Então a gente começa a olhar o lado humano. O que o homem que precisa entender e abrir o coração para que Deus trate e coloque cada coisa no seu devido lugar. E é isso que eu quero falar com você hoje nessa noite. Só para você entender e por que Deus me mandou e me ordenou a voltar aqui, eu estava lendo um pouco mais para frente. Mas no capítulo 6, se você rodar a Bíblia e pôr um pouquinho mais para frente, a gente lê o começo do 5, no começo do 6, no capítulo 6, se você puder colocar aí mais, 6, do 1 ao 10, a Bíblia vai falar que Davi, depois disso daqui, Davi, ele é ungido rei, ele conquista Jerusalém, porque até então ele não tinha tomado Jerusalém estava na mão dos jebuseus, e por isso que Jerusalém vem desse nome, né? Ele toma aquilo lá, toma a cidade, ele não derruba as paredes, porque ele já queria manter isso mesmo, ele vai lá, toma aquilo lá, faz daquele lugar o seu palácio, né? A sua casa, a sua fortaleza, Jerusalém. Então Davi, ele começa, não, agora eu sou rei, agora eu sou bambambam. E Davi, ele começa a ter algumas vitórias, algumas conquistas, Davi começa a ter. E aí chega no capítulo 6, o que acontece? Ele falou, não, agora, né, que eu sou o cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a arca de volta, porque eu sou o rei. Onde que estava essa arca? Olha só que uma Bíblia linda, eu gosto disso, que é uma importância de você conhecer a Bíblia. Onde que estava a arca, Cid? Eu gosto de brincar. É que a Gi não está aqui, viu? Senão eu ia perguntar para a Gi, né? Onde que
estava a arca? A arca, se a gente voltar lá em 1 Samuel, a gente vai lembrar que a arca ela é tomada pelos filisteus. Aí essa arca, ela, com o passar do tempo, sozinho Deus se defende, porque os filhos de Eli lá estavam na bagunça, né? Eles pegaram a arca achando que a arca era um amuleto. Não, vamos trazer a arca aqui que a gente vai ganhar. Eles morrem, Eli morre, a arca é presa. A arca fica lá com os filisteus, chega uma hora, acho que são 7 meses, um negócio assim. Aí Deus vai lá e manda, o próprio Deus age e manda os filisteus devolverem a arca. Essa arca volta e ela fica em um lugar, eu não sei se eu anotei aqui, eu acho que eu não anotei. Oi? Obed-edom. Lá em 1 Samuel? Esteve na casa do Obed-edom. Não, ali é na época de Davi, né? Mas lá atrás, em 1 Samuel, ele fica na casa de um outro camarada. Deixa eu voltar lá, que eu não vou me lembrar agora. Eu não anotei, porque na verdade não era nem para eu ter entrado nesse. Mas ele vai ficar num lugar lá. Acho que é Kiriate. Mas depois eu procuro para vocês aqui. Está lá em 1 Samuel, capítulo 5, 6, por aí. O retorno da arca. Fica, os homens de Kiriate Jerazim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, capítulo 7 de 1 Samuel. Tá? Então ela vai ficar aqui em Abinadab, na casa de Abinadab. Ela fica lá em 1 Samuel. Sabe quanto tempo essa arca fica lá? Pelo menos 40 anos. Porque Saul ainda não tinha reinado. A partir daí que se levanta Saul, Saul reina o tempo todo sobre Israel. Ele morre, Davi assume mais 7 anos. Quando ele toma Israel, ele é ungido sobre toda Israel. O que ele faz? Eu vou trazer a arca, porque agora eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou o rei, mano. Eu mando. Você está entendendo que a gente tem que tomar cuidado? Que a gente ter uma promessa e às vezes até estar em algum lugar, isso não significa que a gente está pronto para assumir aquele lugar. Davi fala assim, eu vou trazer a arca. E aí sim a gente volta lá, Cid. Ela em 1 Samuel 7, você achou aí, né? 1 Samuel 7 ele vai para a casa de Abinadab. E aqui em 2 Samuel, se a gente voltar, quem está entendendo de glória a Deus? Está difícil de entender? Me perdoa, é que eu empolgo. Gente, adora história. Eu empolgo. Aí o que acontece? Em 2 Samuel capítulo 6, Davi fala assim, eu vou buscar a arca. Aí vai lá, vai trazer a arca, só que olha como é que ele traz a arca. Olha o que diz assim, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Por quê? Porque ele era, antes de ser rei, ele era guerreiro. Então ele falou assim, eu vou lá pegar os camaradas, os guerreiros, e vou buscar essa arca, porque essa arca está em Abinadab. Aí o que ele faz? Olha só, ele e todos que o acampavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e levaram para a casa de Abinadab na colina. Levaram da casa de Abinadab na colina. Então essa arca estava desde lá de 1 Samuel até aqui. Ela estava aqui. Aí o que acontece? Davi vai lá, pega os guerreiros, porque ele é guerreiro. Apesar de ser ungido rei, Cris, ele era rei. Mas antes de ser rei, ele era guerreiro. Então ele vai lá, pega a carroça, põe a arca ali em cima da carroça e fala assim, vamos levar. A Bíblia diz que a carroça não era assim que se levava a arca tinha todo um preparo para se levar a arca. Você volta lá em Samuel, né, quando eles levavam a arca, tanto que quem chega a pisar primeiro no Rio Jordão, quem estava carregando a arca. A Bíblia diz que a água, ela retrocede, ela volta. Aí o que acontece? Ele coloca onde? Na carroça, leva de forma errada. Chega uma hora que a arca dá uma balançadinha. Aí ele vai fazer o quê? Vou segurar a arca. Ele vai lá, pega a arca, toca na arca e ele morre.
ditado, de boa intenção o inferno está. Para com esse negócio de boa, eu não tive boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Davi tinha boa intenção porque ele queria trazer a arca. Uzá tinha boa intenção que ele queria deixar a arca cair. De boa intenção o inferno está cheio. Isso é bíblico não, viu gente? É igual um cara falando, como diz a Bíblia, fazer o bem no olhar a quem? Eu falei, onde está isso na Bíblia? Tem alguns ditados aí que as pessoas trazem para a Bíblia, tem que tomar cuidado. E aí o que acontece? Ele toca, Davi fica revoltadíssimo. Davi, meu Deus, como é que pode? Que não sei o quê, que assim que não funciona, meu Jesus. E aí colocaram aquele nome, o nome de Uzá. E a Bíblia diz que Davi não tem coragem de levar a arca para casa. Ó, tremeu. Não era guerreiro? Tremeu na base. Porque ele era guerreiro e não era rei ainda, apesar de ter sido ungido rei. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ele vai embora, essa arca, aí sim fica na casa de Obed-Edom, e essa arca fica por 3 meses lá, e a casa de Obed-Edom bomba. Uma vez eu preguei sobre isso, né? 3 meses. 3 meses, quando você entra debaixo da bênção de Deus, quando você entende o propósito de Deus, meu irmão, eu fico imaginando, se eu fosse Obed-Edom, eu ia ficar com medo, porque Davi não quis ficar com a arca, como que a arca vai para a casa de Obed-Edom? Meu irmão, na hora que Deus manda, ele garante, vamos fazer o que tiver que fazer. Mas a Bíblia diz que Davi fica sabendo, todo mundo fala, a casa de Obed-Edom está bombando, Davi, vamos trazer ela de volta. Aí sim, Davi vai fazer o quê? Da forma... Você está entendendo que a diferença de você ser ungido rei, estar pronto para ser rei, há uma grande diferença. E Davi, quer dizer, ele põe em risco, um camarada morre, ele põe todo mundo em risco. Essa arca tem que ficar na casa de Obed-Edom 3 meses, para depois Davi. Aí sim Davi vai lá e leva essa arca embora. Dá para entender? Davi consegue levar essa arca. Se a gente continuar a história, eu acho interessante, porque aí essa arca chega na casa de Davi. Mais uma vez, Davi faz o quê? Agora eu sou o rei, a arca está aqui. Eu sou o bambambam. Aí Deus, eu fico imaginando Deus lá de cima assim, Davi, baixa a sua bola, porque você não é ninguém não. Porque se a gente continuar no capítulo 6, ou melhor, se a gente for para o capítulo 7, a partir do verso 1, vai mais um pouquinho para a sua Bíblia aí para frente. A Bíblia diz que, na minha Bíblia está assim, no subtítulo que está escrito assim, promessa de Deus a Davi. Mas é tão interessante, que olha quando começa, a promessa de Deus estava sobre Davi sim, mas olha como começa o capítulo 7 de 2 Samuel. Quando o rei Davi já morava no seu palácio, quer dizer, ele já tinha levado a arca, estava tudo organizado e ele estava no palácio dele. Ele estava se sentindo, rei. Agora eu sou rei. E o Senhor dera descanso dos seus inimigos ao redor. Olha o que diz o verso 2. Certo dia ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Mais uma vez a boa intenção aparece. Está entendendo? Eu estou aqui. Olha o meu palácio. Onde que está a arca? Está vivendo de camping, Fernando. Vocês que gostam de acampar, né? O Fernando e a Inês, vocês são aventureiros, eles gostam de acampar. Eu não sou fã disso não, mas eles gostam. Eles vai lá, faz aquelas tanto de coisa. Gente do céu, isso é diversão para índio. No meu caso, viu, Fernando? Mas eu sei que tem gente que é apaixonado por camping. E aí Davi fala assim, a arca do Senhor está numa tenda, está numa barraca, e eu estou morando aqui. Aí ele vai lá, a Bíblia diz, verso 3, Natã respondeu ao rei, faze o que tiver em mente, pois o Senhor está comigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. E aí o que acontece? Deus chama Natã de canto e fala assim, vem cá, quem mandou você falar isso? Deus repreende um profeta, porque Davi vai procurar Natã. Natã era o profeta da época. Quem está vindo aqui no estudo sabe que todo rei tinha sempre um profeta do lado. E o profeta daquela época era Natã. O primeiro foi Samuel. Samuel andou muito junto com Saul. Ele unge Saul, unge o próprio Davi. Mas o Natã era o profeta da época. Ele vai lá e fala assim, o
cara, eu estou querendo fazer uma casa para Deus, porque eu estou morando num palácio e Deus está numa barraca. Aí o profeta olha para a cara de Davi e fala assim: Davi, mete a cara. Você é o cara, meu. Você trouxe a arca, você venceu os inimigos, você está rei sobre todo Israel, faz. Aí Deus chama ele de lado e fala assim: Natan, quem mandou? Quem mandou? Volta lá e vai falar com Davi. Aí ele volta lá e aí sim, ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar essa palavra do profeta, né, de Davi, com o profeta dando verso 1 ao verso 4. A partir do 5, ele volta e vai até o 14 falando com Davi: Davi, vem cá, ó, você isso, mas deixa eu te falar, você não vai construir. Você não vai construir, porque ó, você vai ser mesmo, você trouxe respeito, eu te chamei por um propósito, mas você não vai construir. Olha só, mais uma vez Davi tinha boa, mas não era vontade. Porque antes de ser rei, ele era guerreiro, e talvez ele estava reinando com o coração de guerreiro, e agora ele tinha que reinar com o coração de rei. Ele tinha que ser rei, ele não tinha que ser guerreiro. E o guerreiro é assim: ó, dá um negócio aqui, já chuta o negócio, o outro vem aqui, derruba o outro aqui. É assim, pega isso aqui, é guerreiro. Guerreiro está ali para ganhar, conquistar, destruir o que tiver que destruir, matar quem tiver que matar. Mas agora você é rei, a sua atitude tem que ser diferente. Aí Davi vai lá e recebe essa repreensão, ou então essa palavra, ele fala assim: não é você. A partir do verso 13 ele vai falar assim, do capítulo 7, quem vai construir vai ser seu filho. E no 17, para a gente encerrar para você entender, ele fala assim: ó, Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. Então a gente chega no verso 17 e Natan falou: ó, não vai faltar descendente sobre o seu trono, fique em paz, não vai deixar, vai ficar perpetuado o teu trono, mas é teu filho. E aí no 17 ele diz: Natan terminou de falar tudo que tinha para Davi. Por que eu estou falando isso? Porque nosso texto hoje começa a falar de Samuel 8. Deixa eu ver aqui se eu não estiver enganado. Nosso plano de leitura, 2 Samuel, do 7 até o 8. A gente leu 2 Samuel, o capítulo 7 e o capítulo 8. Eu lendo isso, que Deus me chamou a atenção. Porque no capítulo 8, depois de tudo que Davi escutou, ou melhor, no capítulo 7 ainda, depois de tudo que Davi escuta, o que Davi vai fazer? A partir do verso 18. Olha aí. Isso me chamou a atenção. Na minha Bíblia, eu não sei de vocês, tem um subtítulo que está dizendo assim: a oração de Davi. Sua Bíblia está assim? Está assim? Sua Bíblia não? A minha tem um subtítulo, e está assim: a oração de Davi. E aí a Bíblia diz: então o rei Davi entrou, sentou-se na presença do Senhor e disse: quem sou eu, ó soberano Senhor? Quem é a minha família para que me trouxeste a este ponto? Você está entendendo que a partir de agora, o coração de Davi começa a ser o quê? Transformado. Até agora, eu disse como Davi estava reinando com o coração de guerreiro. Mas que a partir daqui ele começa a reinar com o coração de... Porque ele começa a entender que não é do jeito que ele quer, é como Deus quer na vida dele. E é por isso que eu e você precisamos entender que não adianta apenas estar aqui dentro da igreja. Não adianta eu estar apenas aqui com a Bíblia debaixo, ou na tua mão, ou lá no estante da tua casa, aberto no Salmo 91. Não adianta. O meu e o seu coração, para a gente ser realmente filho de Deus, tem que ser um coração obediente a Deus. E aqui a gente começa a entender que Davi vai orar a Deus, e ele se coloca no seu devido lugar, e ele diz: quem sou eu? Quem é a minha família? Se você lê toda a oração de Davi, você vai começar a entender que Davi fala assim: não, eu nem sou digno de estar aqui, o Senhor é tão grande, que além de me colocar aqui, o Senhor diz que meu descendente
descendente vai construir, e mais do que isso, não vai faltar descendente sobre o meu trono. Então ele começa a dizer, Deus, o Senhor que é grande mesmo, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E Davi para de reinar com um coração de guerreiro e começa a reinar com um coração de rei. Por quê? Porque ele foi orar. Porque ele abriu o coração dele e começou a orar e falar com Deus. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Davi aqui começa a entender como ele começaria a reinar. E você vai ver tanto a diferença, que a partir do capítulo 8 de 2 Samuel, Davi começa a ganhar muitas batalhas. Se a gente olhar aqui, a partir do capítulo 8, as vitórias militares começam a vir, começam a aparecer quem que é os oficiais de Davi. No capítulo 9, ele vai buscar Mefibosete, que era um descendente de Jonathan, que ele tinha feito uma promessa. Você começa a olhar no coração dele e começa a virar um coração de rei, não é mais um coração de guerreiro, porque ele foi orar. E a importância de eu e você hoje, sairmos daqui e começarmos a orar a Deus. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor tem para mim a partir de hoje? Como a importância de a gente começar a buscar a Deus, a oração, meu irmão. A primeira coisa que eu quero te falar é de suma importância para a minha vida e para a tua vida. Nem Davi escapou. Enquanto ele não foi orar a Deus, enquanto ele não foi conversar com Deus, enquanto ele não entrou no seu quarto de guerra, como diz alguns filmes aí, no quarto de guerra, quando ele não entrou naquele particular com Deus, enquanto ele não abriu o coração dele e assumiu realmente quem ele era e quem era Deus na vida dele. E é isso que eu quero falar com você hoje, a importância da oração na minha e na sua vida. E a gente muitas vezes, a gente começa a sair, tomar decisão, fazer as coisas, nem pergunta a Deus se é isso que Deus quer para mim e para você. Por isso que muitas vezes, tem gente que não entende muitas vezes o jeito do pastor, porque não é, se fosse da minha maneira, nós vamos fazer totalmente diferente. Primeiro, né? Aí você começa a orar a Deus, e falar com Deus, e conversar com Deus, e Deus começa a nos orientar. E a gente precisa orar, é isso que a gente precisa fazer, e é isso que eu quero que você saia daqui hoje. Está na hora de você ter uma experiência com Deus verdadeira em oração. A gente cria a oração como algo, por exemplo, amanhã tem a oração aqui, e a gente, meu Deus, o que eu vou orar uma hora com Deus? Mas você vai falar da sua vida. Vai falar quem que você é. O grande problema é que nós temos uma grande dificuldade de assumir quem nós somos de verdade. E é isso que a gente começa a olhar na oração de Davi. Eu não quero focar na oração de Davi, mas eu quero falar da importância da oração. Porque se eu fosse falar da oração de Davi, a partir do 18 aí, eu deixo uma lição de casa, vá ler a oração de Davi, a partir do verso 18. Davi se coloca no devido lugar. Agora, para fazer isso e para orar com Deus, você tem que ser crente de verdade. Isso que é o grande problema de muitos de nós, não temos coragem de assumir quem nós somos, como se Deus não nos conhecesse. Isso que é o pior. Porque muitas vezes, a gente não tem coragem de chegar lá para ele e dizer assim, Deus, eu estou cheio de limitação. Deus, eu tenho uns probleminhas aqui. Deus, tem umas dificuldades aqui. Aí a gente faz o quê? Fica quieto. Como se Deus não soubesse das minhas limitações. Eu poderia colocar um sapato hoje, está aqui, você nem ia saber que meu pé está inchado. Aí eu falei, Deus sabe que meu pé está inchado, o que eu posso fazer? É melhor assumir, Deus, eu dou uma limitação hoje, aqui o pé está até bom, tomei um Toragezic aqui antes do culto, aí dá uma amenizada na dor, o pé para de queimar. Está entendendo como a importância, a oração é você se colocar, se abrir, se rasgar, se despojar. O que é despojar? É tirar essa roupa, deixa eu tirar isso aqui, essa capa aqui, que eu acho que eu sou alguma coisa, porque eu estou com essa blusa, e todo mundo está me olhando, está me vendo, não, é na hora de se despojar. Toda vez que eu falo de despojar, de você abrir, eu só me lembro daquele 7 Bartimeu, né, que a Bíblia diz quando Jesus chama ele, vem cá, traz ele aqui, a Bíblia diz que ele faz assim,
tira a capa. A capa dizia quem ele era, e ele abre mão daquela capa. Ele falou, opa, eu vou abrir mão, vou me despojar. Orar é se despojar. Orar é você tirar a barreira que te impede de estar próximo de Deus. E é isso que Davi faz. E a gente precisa fazer isso. Nós precisamos orar, reconhecer quem realmente nós somos. Eu acho muito interessante que o nosso plano de leitura, ele vai falar lá de 2 Samuel 7, 8, e ele vai falar de João 14. E se a gente for lá em João 14, olha só que interessante, abre a tua Bíblia em João 14. Quem está entendendo, diga glória a Deus. João 14, a partir do verso 10, Jesus está falando com aqueles discípulos. Porque se a gente olhar, eu sempre falo isso, olha o contexto. No capítulo 13, Jesus começa a falar, eu vou ser morto. E eu fico imaginando para um liderado que diz assim, por exemplo, se eu chegar hoje para vocês e falar assim, gente, hoje é meu último culto, amanhã eu estou indo embora. Qual que é a atitude de vocês? Ah, não acredito. Agora, eu estou falando de um ser humano limitadíssimo como o Danilo. Tem algumas pessoas podem ficar felizes. Graças a Deus, está livre. Mas tem muita gente que vai perder Tem muita gente que vai falar assim, meu Deus, como que vai ser agora? Amanhã o pastor Danilo não está mais aqui. Como que vai funcionar as coisas? Meu Deus do céu! E era esse o sentimento dos discípulos, porque no capítulo 13 Jesus disse assim, eu vou morrer, eu vim aqui, eu preciso cumprir um propósito. E aí ele fala que Pedro vai negar, e no 14 ele começa a fortalecer os discípulos. Ele começa, gente, vem cá, calma aí, entenda. Você não é para vocês ficarem assim. E no verso 10, Jesus começa a falar com eles dizendo, João 14, 10 diz assim, porque há uma grande indagação, né? Falou, mas onde o senhor vai? Cadê Deus? Que eu não conheci Deus, cadê o Pai? E Jesus vai falando com eles. Aí no 10 ele fala assim, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ele está falando, gente, acredita em mim. Aqueles discípulos, eles estavam perdendo o chão, porque Jesus está dizendo, eu vou embora, eu vim com um propósito aqui. Ele continua dizendo, o 12, digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu? O que Jesus está falando com aquele povo? Ora. Conversa com o Pai. Eu não vou estar aqui não, mas conversa com o Pai. Porque se vocês pedirem, Ele vai fazer. Você começa a entender a importância da oração, e é por isso que eu falei que eu não quero focar na oração específica de Davi, mas eu quero falar da oração. O próprio Jesus está com aqueles discípulos, os discípulos estão perdidos. Meu Deus, o mestre vai embora. Meu Deus, aquele que veio para nos livrar das mãos dos romanos, aquele que veio trazer libertação aos judeus, ele vai embora. E Jesus está falando, vocês não estão crendo em mim não? Vocês creem pelo menos nas obras que eu fiz. E a partir de hoje, começa a orar, começa a falar com o Pai, porque aquilo que vocês pedirem eu vou fazer, para glorificar o nome do Pai. E é isso que eu estou falando com você hoje. Começa a orar a Deus em relação à tua vida. É isso que Jesus está falando comigo, com você hoje nessa noite. Não adianta querer resolver as coisas do seu jeito.
Não adianta resolver as coisas como você tentou resolver até o dia de hoje. Não adianta ser como Davi no começo do seu reinado. Ah, mas eu posso, eu consigo. Não, isso aqui está ao meu alcance. Para! Vai ver qual que é a vontade do Pai. Vai alinhar o teu relógio com o relógio de Deus. O próprio Jesus começa a trazer aqueles discípulos. Gente, vocês começam a orar. Vocês começam a falar com o Papai do céu. Digo-lhes a verdade, o verso 12 vai dizer isso, ó. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará as coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que o que vocês pedirem em meu nome. Ele está dizendo, gente, eu fiz grandes coisas? Fiz. Se vocês orarem e pedirem ao Pai, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. E a gente, infelizmente, a gente olha Jesus de um outro patamar. Ele está dizendo, gente, aquilo que eu fiz nessa terra, vocês são capazes de fazer, porque o poder que está sobre a minha vida está sobre a vida de vocês. O Deus que está no controle da minha vida está sobre a vida de vocês. Agora, o que vocês precisam fazer? Pedir, orar, falar com Deus. É isso que a gente precisa fazer. Falar com Deus. E ele começa a dizer, gente, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Comece a orar a Deus. Entenda que você não está sozinho nessa caminhada. Mas você fala, não estou sozinho, mas as suas decisões são como se você tivesse. Oh Deus, eu não estou sozinho, mas você não pergunta nada para Deus. Mas a sua caminhada é como se você estivesse sozinho. Jesus está dizendo, fala comigo. Porque você não está sozinho. A Bíblia diz, andará dois juntos, se não houver acordo, não tem jeito. Tem que ter acordo. Você tem que falar com aquele que está no controle da tua vida. E isso se faz através de oração, é sentar aqui na segunda-feira de noite e dizer, Deus, eu não estou aguentando, eu estou cansado, eu cheguei no meu limite. Deus, meu físico está destruído, meu emocional. Jesus, me ajuda. Porque você não está sozinho, você não está sozinho. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não está sozinho. A sua atitude muitas vezes é como alguém que está sozinho, porque foi isso que Davi fez. A boa intenção. Davi estava sozinho. Boa intenção. Davi tinha boa intenção, mas ele não estava sozinho. Ele não conquistou aquele reino sozinho. Não foi ele que colocou ele naquele reino, naquele trono. Quem entregou aquele trono foi Deus. Quem te trouxe até o dia de hoje aqui foi Deus, e Ele que está no controle da tua vida. Agora a gente quer tomar as decisões sozinho. E a gente não está sozinho, meu irmão. A gente tanto não está sozinho que o próprio Jesus, Ele promete isso nesse mesmo capítulo 14. A partir do verso 15. Põe para mim, Mate, por favor. Eu já estou encerrando. Ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus? Não, eu vou lá pegar a arca, porque eu posso. Cara, vamos obedecer os mandamentos de Deus. Davi não foi procurar saber como que tinha que carregar aquela arca. A arca podia voltar? Sim. Agora, existiam modos de trazer aquela arca. Existiam ordens, mandamentos. Assim é na minha vida e na tua vida. Você tem que falar, Deus, como é que eu chego lá no meu destino? Me ajuda aí, Deus. Aí ele fala, se você me ama mesmo, você obedece os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele está falando, gente, vocês não estão sozinhos. Vocês estão querendo resolver a vida de vocês de uma forma como se você pudesse. Gente, eu estou mandando um consolador para estar do lado de vocês. Eu estou mandando um conselheiro. Eu estou mandando alguém que você pode falar todos os dias, todas as horas. Aonde? Quando você estiver tomando banho, que você está lavando a sua roupa, quando você está dirigindo o seu carro, quando você está dentro do ônibus, em qualquer lugar, o Espírito Santo está com você e Ele vai te conduzir para você tomar a melhor decisão da tua vida. Não, mas aos meus olhos, que aos teus olhos o quê? Nós somos cegos. Pobre, cego e nu, nós não sabemos nada nessa terra, é Deus que está no controle da nossa vida. Até o dia de hoje, ou pelo menos até hoje, ainda de vez em quando eu quero tomar o controle, mas meto a cara na parede, desculpa o perdão da palavra. Quantas vezes a gente
meu Deus do céu. Eu falei, não, topado, você não vou perguntar a Deus. Ele falou, vocês não estão sozinhos, eu vou enviar um consolador, você fica tranquilo, está falando com os discípulos e está falando comigo e com você também. Ele diz, eu vou enviar um conselheiro, ele vai estar com vocês para sempre. E ele diz, no 17, o Espírito da verdade, você pode ver que na minha Bíblia pelo menos está com o Espírito com E maiúsculo, sua também? Ele está falando do Espírito de Deus. O Espírito da verdade, porque está cheio de Espírito aí, no mundo, com E minúsculo, né? Às vezes tem um Espírito chamado amigo, faz isso não. Vai, anda pelo caminho do seu amigo, que você vai ver onde você vai parar. Amigo que nem conhece Jesus, está te dando conselho e você está seguindo. Meu Deus. E você não consegue conversar com Deus. Você não pergunta para o Espírito da verdade. Meu pai parou até de doer, já estou dando para pulo. Pode ser que depois eu desça daqui esteja doendo, mas agora não está. Aleluia. A Bíblia está dizendo o Espírito da verdade que o mundo não pode recebê-lo. Gente, Deus te deu um privilégio de mandar um conselheiro, ajudador, um Espírito da verdade do teu lado. Ele está dizendo, o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque o não vem não conhece, vocês porém o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. As decisões da sua vida têm que ser junto com esse Espírito da verdade, aquele que vai te orientar, te falar. Principalmente para os jovens que estão aí, né? Jovem é meio cabeçudo. Eu já fui jovem também, sabe? Se a mãe falar não, a gente tem que usar às vezes, sabe o quê? Como é que chama? A psicologia reversa, né? O jovem fala assim, eu vou entrar, não sai, é melhor você sair. Ele fala, então eu vou entrar. Você tem que usar o reverso, cara, com o jovem. Se o jovem fala assim, eu vou para a direita, você quer que ir para a esquerda? Ele fala, não, vai para a direita. Aí ele vai para a esquerda. Deu certo. Psicologia reversa, a gente chama, né? Você fala o contrário, que ele vai fazer o que você quer que faça. Estou brincando com os jovens. Tem jovem que é mais cabeça que muito adulto, né? Estou brincando, viu, gente? Mas assim, a gente tem o Espírito Santo, olha o que ele está dizendo, vocês não estão sozinhos, não. Estou dando um privilégio. Pelo amor de Deus, não seja como Davi, porque sentou num trono e acha que é rei, acha que pode decidir, eu trago a arca, construir uma casa. E Deus falou, abaixa tua bola aí, Davi. Quem que é você, cara? Baixa tua bolinha, Davi. O povo, os homens, talvez te temem, mas eu não te temo não. Se eu tirar meu dedinho de cima de você, Davi, você é consumido na hora. Deus está falando comigo, com você hoje, vocês não estão sozinhos. E o 18, para a gente encerrar, pelo menos a introdução da mensagem. Não os deixarei órfãos, voltarei para... Gente, nós não somos órfãos não, não tem pai, tem quem cuida da gente, a gente tem um conselheiro. Isso que é a importância de você falar com Deus. Você tem um conselheiro, sim ou não? Sim. Eu vou falar o que Deus falou comigo, quando eu respondi a mesma coisa. Eu marquei aqui, Por que então a gente está tomando as nossas decisões sem perguntar para Ele? Jesus, eu já apanhei aqui já, viu? Na hora que o Espírito Santo falou, e aí, você tem um conselheiro, Danilo? Eu falei, lógico que eu tenho. Eu falei, então por que você toma a decisão sem falar comigo? Eu apanhei, eu estou aqui, tá, apanha eu bato, não estou nem não, só daqui. Apanhei, eu estou batendo. Eu falei, não, eu tenho um conselheiro, então por que você está tomando decisão sem falar comigo? Você está tomando decisão sem consultar ou buscar aquele que está com você todos os dias? Por que você não está orando? Davi errou uma, errou duas, aí chegou uma hora e falou, não, parar aqui. Aí a gente vai errar uma vez, duas vezes, três vezes, toda hora. E a gente continua. E Deus está falando, Davi entendeu, ele deu duas cabeçadas. Davi vai buscar a arca, um camarada morre.
Ele vai construir a casa. Aí falou, Davi, fica na sua, não preciso de casa não. Pô, quem sou eu, rapaz? Por que a gente está dizendo? Jesus está dizendo para mim e para você, você não está sozinho não. Eu vou concluir essa mensagem, na verdade poderia ser o começo. Porque na hora que eu pensei isso, eu preciso orar mesmo, né? Porque se a gente entender isso, a gente vai começar a viver essa totalidade do que Deus tem para nós. Entendeu? Se você orar a Deus e buscar a Deus, aí sim a totalidade de Deus começa a entrar na nossa vida. Como assim, pastor? Abra o Salmo de número 1. Eu acho lindo que Deus vai... Deus maravilhoso, Ele vai só... vai direcionando, pastor. Quando a gente para ouvir Deus, né? Se o louvor quiser se preparar para subir, pode subir. Quando você acha que eu vou tomar uma água? O negócio ainda está aqui dentro. Não saiu. Eu estou tomando assim, ó, para não tomar um alumínio. Salmo de número 1, olha o que diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto. Com quem que a gente está andando? Com quem que a gente está se aconselhando? Aí tem gente que ainda fala assim, não, mas ele não pode fazer separação. Para, meu irmão, estou falando da sua vida, as decisões da tua vida. Eu não estou falando de andar junto, não estou falando das decisões da tua vida. Que a gente está andando segundo o conselho do quê? Do ímpio. A gente está se detendo no caminho. O que é deter? É parar, andar, ficar preso no caminho de quem? Dos pecadores. E a gente está sentando na mesa de quem não quer para sentar. Porque a gente só assenta na mesa de quem a gente tem comunhão. Olha o caminho que Deus está falando com a gente. Eu não estou falando de você se relacionar com as pessoas. Você tem amigos, tem que falar de Jesus lá no seu trabalho, dos seus vizinhos. Tem sim. Agora, ele está falando do quê? De decisões cruciais da tua vida. O salmista está falando, para. Ele continua dizendo, verso 2. A gente podia ficar aqui um tempão, mas vamos lá, eu estou encerrando. Ao contrário, ele faz um contraponto. Ele fala, não anda, não toma conselho e não se assenta. Ao contrário, a sua satisfação está está onde? Vamos falar com o peito cheio, está onde? Na lei do Senhor. A satisfação não tem que estar andando ou pedindo conselho ou se assentando. De quem que é esse papel maior aqui? De alguém? Vou pegar ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele falou o contrário, a sua satisfação está na lei do... E nela você tem que fazer o quê? Procura conselho com o seu vizinho. Procura conselho com aquele amigo que ele não sabe nem, ele está chamando Jesus de Genésio. Aí você está procurando conselho, ele está falando que é na lei do Senhor que você tem que meditar de dia e de noite. Ele está falando, gente, a oração tem que estar em primeiro lugar. O bate-papo com Deus, o conhecer da palavra. Para que as minhas e as suas decisões elas sejam da melhor maneira possível. O verso 3, a gente podia continuar, mas eu vou encerrar. Aí ele vai começar a trazer a consequência. Em vez de você andar no conselho dos ímpios, você começa a andar segundo aquilo que diz a palavra. Ele começa a trazer as consequências. Aí ele fala, você vai ser como uma árvore. Ele está falando aqui, pois será, na minha versão diz assim, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro. Quem mexe com plantação sabe que a água para plantação é a melhor coisa que tem, ou é primordial.
Aí ele fala assim, ó, pois será como a... Quem será como a árvore? Quem não se assenta, quem não se detém e que não se assenta. Mas, porém, que está ligado aonde? Na palavra, que nela é medida de dia e de noite. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Que eu e você seremos como uma planta plantada junto a ribeiros, que dá seu fruto no tempo. A gente para de tomar as atitudes precipitadas. A atitude de Davi foi boa, mas foi da maneira errada. Sabe o que isso significa? O fruto no tempo errado. Fruto em tempo errado, normalmente ele dá mirradinho, não é verdade? Tem uma época certa de dar fruto. E o fruto no tempo certo, normalmente ele dá bonito, lindo, maravilhoso. Mas quando ele não está no tempo certo, sabe aquela colheita fora de época, né? O Fernando mexe com peixe, ele tem uma colheita fora de época que, gente, só dá trabalho. Não é? Colheita fora de época só dá trabalho. E ele está falando, gente, se você meditar na palavra, se esse Espírito Santo, se o conselheiro, se você orar a Deus, você vai ser como uma fruta plantada, uma árvore plantada junto à ribeira, que vai dar fruto no tempo. As suas folhas não murcham, tudo que você faz, pronto. Davi entendeu o Salmo de número 1 e começou a viver isso a partir daquele momento que ele foi orar a Deus. E é isso que eu quero te convidar hoje nessa noite, para você sair daqui e orar, buscar Deus, se relacionar com o Pai, buscar a palavra, saber que você não está sozinho, que todos nós aqui sabemos que não estamos sozinhos, que nós temos um amigo, um conselheiro. Agora calma aí, as suas decisões estão sendo tomadas juntos com esse amigo? As suas decisões estão sendo tomadas de acordo com esse amigo, com esse conselheiro, com esse Espírito da verdade? Porque se você tem feito isso, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ela vai dar fruto no tempo certo. As suas folhas não vão murchar, e tudo que você fizer vai o quê? Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Assim seremos e viveremos as promessas de Deus. Eu não sei como tem sido a tua vida, não sei como tem sido as decisões da sua vida, mas o que Deus está me falando e te falando hoje, nessa noite, que nós precisamos, a partir de hoje, sairmos daqui para fazer a vontade de Deus. Então feche seus olhos e comece a falar com esse Deus. Como, pastor? Fala com Ele. Um pouco aqui. Fala com Deus. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, Meu Deus, Jesus, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Na vida não tem que o Senhor comece a entrar agora na necessidade dos teus filhos. preciso tomar. Estamos reconhecendo, Pai, a nossa limitação. Eu sei que existe alguém Meu Deus, que Jesus. me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Olha aí, Jesus. outras portas se abrem. Oh, aleluia. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga isso. Deus cuida de mim. E a letra aí, Marte? Qual é a letra para nós? Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, sobre de cada casa, cada família, cuida de cada um deles, da necessidade, daquilo que eles têm pedido, daquilo que eles têm clamado. Que a tua boa mão esteja agora sobre cada vida, Pai. E que o Senhor dê a melhor decisão, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.